Shalom, Berumim, Rabaim, bem-vindos ao canal Desvendando a Torá. Hoje vamos explorar a profunda e misteriosa profecia dos 4 cavaleiros revelada no livro de Apocalipse. No capítulo 6 de Apocalipse, o Cordeiro, figura central, começa a romper os 7 selos de um livro sagrado. Quando o primeiro selo é rompido, surge um cavaleiro em um cavalo branco. Ele carrega um arco e é coroado como um conquistador. Alguns acreditam que este cavaleiro representa o Messias, porém é mais plausível que ele simbolize a conquista e o julgamento através da guerra. Nunca podemos confundir o cavaleiro em cima de um cavalo branco com o Mashiach, por 2 motivos. 1. O cordeiro que abre os selos, logo, ele não pode ser o cavaleiro. E 2. Se colocarmos como cavaleiro branco, logo estamos igualando o Messias aos demais cavaleiros. Os cavaleiros são liberados para trazer julgamento. O segundo cavaleiro surge em um cavalo vermelho, trazendo uma espada e retirando a paz da terra, gerando violência entre as nações e indivíduos. O profeta Zacarias também descreve, no capítulo 6, versículo 2 e 3, cavalos semelhantes, sugerindo uma ligação profética entre esses textos. E assim diz: no primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados. Todos eram fortes. O terceiro cavaleiro, em um cavalo preto, carrega uma balança, representando uma distribuição econômica injusta e possivelmente fome. A balança indica a escassez de alimentos e o aumento desproporcional dos preços, refletindo crises econômicas. Levítico, capítulo 26, do 14 ao 26, também profetiza sobre maldições que incluem fome e desolação, ecoando os julgamentos descritos em Apocalipse. Mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes meus estatutos e a vossa alma, se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, que consuma os olhos e atormentam a alma, e semereis de balde a vossa semente, e vossos inimigos a comerão. E porei minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. E o que vos aborrecerem de vós, se assoviarão e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E de balde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, travoeis praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, a qual vos desfilharão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. E se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu, mesmo eu, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e juntados estarei na vossa cidade. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregue na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão no forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. O 4º cavaleiro, montado em um cavalo pálido, é a própria personificação da morte, trazendo consigo o inferno e o poder para matar a 1/4 parte da terra. O que encontramos no texto bíblico em Apocalipse capítulo 6, referente ao 4º cavaleiro é: e eu olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. No grego, a palavra que determina a cor do cavalo é chloros, que traduzida fica como pálido, verde pálido ou esverdeado. Perceba que a palavra grega chloros é a raiz de clorofila, que é uma substância de cor verde. O cavaleiro não tem cor definida, apenas o cavalo. No livro de Apocalipse, a cor verde pálido ou amarela esverdeada tem o significado de morte, pois lembra a cor de um cadáver que se decompõe. Ezequiel capítulo 14, do versículo 12 a 21, descreve 4 maus juízos que Deus trará sobre Jerusalém e sobre alguns povos: espada, fome, feras selvagens e peste, todos ecoados nos cavaleiros. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei estável o sustento do pão,
enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que se estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem a seus filhos, nem a suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre esta terra, e disser, a espada passa pela terra, e eu eliminar delas homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar peste sobre essa terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, a bestas feras, a peste contra Jerusalém, para eliminar delas homens e animais. Jeremias, capítulo 15, versículo 3, fala de 4 tipos de destruição, ressoando com a visão apocalíptica dos cavaleiros. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar, e com cães para o arrastar, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorar e destruir. Em Zacarias capítulo 1, do versículo 8 ao 19, os cavaleiros simbolizam os anjos enviados para inspecionar a terra, oferecendo um paralelo intrigante aos cavaleiros do Apocalipse. E assim diz, eu olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as mutas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me um anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu um homem que estava entre as mutas e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as mutas, e disseram, nós já andamos pela terra, eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse, o Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estivesse irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque, estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me disse, esses são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Juntos, esses cavaleiros representam as diferentes formas de julgamento que a humanidade enfrentará. Os selos rompidos simbolizam o início do julgamento divino, um tema recorrente na literatura apocalíptica. O comentário judaico do Novo Testamento, do David Stern, na página 864, está na perspectiva única, conectando esses julgamentos às antigas profecias de Israel. No livro de Ezequiel, o profeta conecta diretamente os 4 tipos de julgamento com a rebelião contra Deus, algo que o livro de Apocalipse reforça. O livro de Apocalipse nos desafia a refletir sobre o futuro e a justiça de Deus, em um mundo que muitas vezes escolhe ignorá-lo. O chamado é claro, arrependimento e retorno, desculpar, a Hashem, a Deus, para evitar o destino sombrio descrito nesses selos. Os cavaleiros nos lembram do poder do julgamento, mas também do convite à redenção divina, que possamos ouvir o chamado antes que os selos finais sejam rompidos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos como esse. Nos próximos vídeos, exploraremos outros mistérios bíblicos profundos. Fique ligado. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões para futuros temas. Até a próxima. Shalom, shalom.